Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, e no Passando a Limpo, quando pegamos algumas competições, rodadas específicas, um jogo decisivo, uma semifinal, uma rodada que chega, uma rodada decisiva, e falamos, debulhamos, escrevemos e pensamos tudo aquilo que podemos falar de um jogo de futebol ou de um campeonato. Hoje, especificamente, nós vamos dar uma passada. Olha só, eu vou falando e o Vinícius vai colocando. Ó, vamos falar do quê? Copa do Brasil. Coloca uma arte aí, só para a gente ver, Vinícius. Olha lá. Copa do Brasil. O que tem de bom? Olha lá. Vamos falar desses times aí, ó. Vamos falar de 4, né? Mas dois conseguiu o telefone lá, mas pegou o telefone, discou, não deu ligação. Depois da semifinal da Copa do Brasil, os vencedores, nós vamos falar do brasileiro da Série A. Olha lá que bonitinho, ó. Rapaz, desses times aí, se eu tivesse que escolher um, eu escolhia aquele que vai jogar contra o América Mineiro, tá? Só para vocês se conscientizar. Depois que falaremos, Vinícius, vamos falar da Série B também um pouquinho? Olha lá, Série B, vixe Maria, Ponte Preta e Ituano 11-11, 1-1, coisa de louco. Ó, essa rodada aí, cara, pode consolidar o Guarani fora da linha de rebaixamento. Nós vamos falar também. E vamos finalizar com a Série C? Tem Série C? Olha lá, rapaz. Aquele jogo ali, ó, Botafogo e Mirassol, da segunda-feira, esse meu parceiro que eu vou cumprimentá-lo daqui a pouco, ele vai abandonar a classe, vai abandonar a família, vai abandonar a namorada, o bar e vai assistir Botafogo e Mirassol, fica tranquilo. E é dele que eu vou cumprimentar primeiro, o Thiago Cotrim, meu parceiro, foi dormir tarde ontem, que eu tô sabendo, porque ficou num estresse depois que o Felipe Melo fez o terceiro gol para nós. E aí, Thiago, tudo bem? Bom dia, parabéns pelo resultado, hein? Muito legal. Opa, Juninho, bom dia. Como você mesmo disse, a gente vai estar tratando um pouco da Copa do Brasil, né? Falando dos 4 times, é claro, a semifinal é formada por 4 times, só que só 2 receberam o Pix, né? Para jogar a final e ainda vale muito, muito dinheiro em jogo. Copa do Brasil, o torneio que mais vale financeiramente para o campeão. É uma final interessantíssima, com um favorito, assim como a gente tem na Libertadores, mas a gente sempre tem que respeitar quem está do outro lado. O brasileiro também é uma rodada que a gente vai chegando na reta final, onde todo mundo já sabe pelo que vai brigar, né? Então também é interessante estar analisando. E a Série C também indo para a sua reta final, podendo ter acesso, onde o acesso é mais importante, né, quando começa a segunda fase do que classificar em primeiro para jogar a final. Então a gente ainda tem muita coisa para falar, então vamos junto nesse programa de hoje aí, Juninho. É isso aí, muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado ao Vinícius também, que nesse fim de semana trabalhamos muito nesses últimos dias aí. Eu quero ver a hora que vier o contra-cheque, se vai estar representado com um impacto aí financeiro. Então é isso, pessoal. Vamos falar de cara abrindo o nosso Passando a Limpo desse 16 de setembro. Olha lá, semifinal da Copa do Brasil. Flamengo 1, São Paulo 0 na quarta-feira, Corinthians 3, Fluminense 0. Thiago, me fala desse Flamengo 1, São Paulo 0, que resultou em, vamos dizer, 4-1 para o Flamengo, 2 vitórias contra o São Paulo. E, Thiago, o São Paulo continua falando que jogou bem, que tá bom. Tá bom para quem aí, no caso? Para o São Paulo ou para o Flamengo? Eu acho que o São Paulo não jogou bem, não. Eu acho que o São Paulo teve alguns momentos antes do Flamengo abrir o placar com algumas chances. O São Paulo teve uma postura e várias chances no Morumbi, né? Isso sim, o São Paulo pecou na finalização no jogo de ida, e aí o Flamengo é um time muito mais qualificado, finaliza bem menos e faz mais gols. Mas nesse segundo jogo, o São Paulo, acho que ele foi na cabeça mais em fazer uma partida digna do que tendo tanta fé assim na classificação, né? Porque era uma classificação muito improvável contra o time que está invicto há 20 jogos, né? Então era muito improvável, era a ideia de fazer um jogo digno. Você cai para um Flamengo que era favorito, né, antes de começar o confronto, depois o jogo de ida passou a ser mais favorito ainda, né? Jogar em casa com mais de 50 mil pessoas, enfim, com vantagem. O Arrascaeta faz um gol parecido com o que ele fez contra o Atlético Mineiro na própria Copa do Brasil, só que aquele lá ele faz aquele gol de uma cavadinha meio que de carrinho, né? Mas o gol aí, o Ayrton Ribeiro voltando a jogar muito bem, a convocação faz muito bem, né, para quem é convocado, mesmo quando não está na melhor fase, o cara é convocado, parece que mexe com alguma coisa, muda alguma coisa,
vai ter um grande teste no final de semana também, mas a classificação foi merecida. O São Paulo abaixa um pouco a pressão por não ter perdido o clássico contra o Corinthians, ainda não está numa situação completamente confortável no Brasileiro, mas não ter perdido o clássico dá um alívio, né, uma sensação de respiro para o São Paulo, e conseguir a classificação para a final da Sula contra o Del Valle também tira um pouco o peso dessa eliminação, onde o São Paulo entrou como, entre aspas, né, porque é até raro falar isso do São Paulo, como azarão, mas o Flamengo mereceu a classificação, vai fazer a final contra o Corinthians, Juninho. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta específica, já falou um pouquinho. Essa eliminação do São Paulo aí credencia o São Paulo, fortalece o São Paulo para o Campeonato Brasileiro, que ele está na página 2 do Brasileiro, Thiago? Isso pode ajudar o São Paulo? Porque você falou bem, lá na Sul-Americana ele vai enfrentar o Suco lá e fatalmente ele é candidato, é favorito, acredito nisso. Mas no Brasileiro, você acha que o São Paulo tem perspectiva de recuperação? Então, é aquela situação, né, onde todo mundo quer classificar, mas chega um momento onde você já está se desgastando tanto que a eliminação ela não faz tão mal quanto a torcida acaba sentindo, como, enfim, vai ajudar o São Paulo em termos de que, se fosse para a final é só em outubro até lá, talvez o São Paulo vença todos os jogos do Brasileirão, por exemplo, e já esteja tranquilo. Mas se a final sendo em outubro, vamos supor que o São Paulo chega nessa mesma situação, são 2 meses de semana, vamos supor que o São Paulo fosse ter que poupar 2 vezes seguidas, né, 2 rodadas seguidas, e perde ponto nessas 2 rodadas. Então, o São Paulo vai estar podendo jogar. Claro, tem a final lá, vai ter jogador que vai ter jogo que vai tirar o pé de dividida, pensando. Isso é uma coisa natural, né? Às vezes o cara pensa na hora que a bola vem dividir, ele vai tirar o pé porque ele tem uma final para jogar. Enfim, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para evoluir no Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho que o problema do São Paulo é finalização. O São Paulo faz alguns jogos muito interessantes, outros nem tanto, né? O São Paulo oscila já faz um tempo, mas esses jogos interessantes que o São Paulo faz peca muito, muito, muito na finalização. Então, se o São Paulo chega a tomar 2 gols no mesmo jogo, é muito difícil o São Paulo sair vencedor, porque o São Paulo tem umas 5, 6 chances claras de gol por jogo, mas não consegue concluir em gol, Juninho. O São Paulo na Sul-Americana é favorito, podemos dizer? Depois nós vamos fazer esse programa ainda? Podemos dizer, é diferente, como a gente vai falar mais a fundo num programa específico, mas é um jogo só, é diferente da Copa do Brasil, que são 2, por exemplo. Né? Mas é favorito, não sei qual que vai ser a postura por ser um jogo único, mas não tem como dizer que o São Paulo não é favorito contra o Del Valle, não, Júnior. Bom, então o Flamengo foi o primeiro a passar para a final da Copa do Brasil, um torneio muito legal que começou lá em 1989, se não me engano. Nos primeiros anos nós tivemos até clubes intermediários vencendo, o Criciúma, Juventude, o Paulista, o Santo André, tudo isso eu acompanhei, eu era atleta nesse período ainda, um campeonato muito legal. Eu nunca participei desse campeonato jogando, eu participei como treinador do Corinthians, inclusive. O Corinthians venceu, acho que o 13 de Campina Grande, alguma coisa assim. Então, um campeonato muito legal. E ontem à noite saiu o segundo finalista, saiu até com um resultado largo, um número grande. Ô, Thiago, esse número grande aí, esse 3-0 aí, era o que aparentava lá antes do jogo do Maracanã? Ou isso aí foi construído depois do empate no Maracanã? A importância do gol do Roger Guedes no Maracanã, ela ficou nítida nesse jogo, né? Se o Corinthians tivesse perdido, certamente o Fluminense ia ter muito mais espaço para jogar desde o primeiro tempo, e o Fluminense com espaço a gente sabe o quão fatal é, né? A postura do Corinthians chama muita atenção no primeiro tempo, os caras começaram pressionando muito, 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 não tendo tantas oportunidades claras de gol, mas com uma pressão, um volume de quem estava realmente, que o pessoal do Sport TV usou o termo faminto mesmo, estava sedento para roubar a bola, e quando tinha a bola tentava em 2, 3 toques já chegar para finalizar. O Fluminense não conseguia se jogar, só quando a bola estava com o Ganso, que é fora de série a qualidade técnica que o Ganso tem. De costas ele dá um toque para girar e outro para deixar o companheiro com uma situação muito mais clara de gol, né? Ele clareia muito fácil o jogo. Eu acho que a função que o Renato Augusto faz no Corinthians, ele faz no Fluminense, só que o Renato tem o diferencial de... Não estou falando quem é melhor quem não é, mas o Renato tem o diferencial da finalização, que não é muito a característica do Ganso. Inclusive o gol sai de uma finalização do Renato. Aí o Corinthians começa a baixar um pouco, né, lá para os 30 minutos. Aí quando o Fluminense começa a crescer, chegar um pouco mais, o Cássio faz boas defesas. Lá para os 35, 36, o Corinthians já volta a marcar alto, né? Fica uns 5, 6 minutos pegando um ar. A hora que vê que o Fluminense ia entrar no jogo, volta. E aí numa bola onde o Fábio tinha o próprio Gustavo Villani, que estava narrando, falava que não era cera, porque ele não tinha o que fazer.
né? Vai ficar fazendo cera com o jogo empatado contra o Corinthians em casa, não é o melhor caminho. E aí não tinha opção porque o Corinthians marcava quase que dentro da área, e ele ia jogar a bola pro Cana, brigar com Balbuena e Gil no alto, não ia ganhar uma, né? Pela diferença de altura, de força. Aí o Corinthians aperta uma saída do Fábio que não tem muita qualidade para sair jogando com os pés. O Balbuena antecipa, ele toca de cabeça, já direcionando a bola para o Roger Guedes, que em um toque, foram 3 toques. Balbuena de cabeça, de primeira, Roger Guedes faz o pivô de primeiro, Renato Augusto, uma bola onde muitos iam conduzir para finalizar ou para tentar outro passe. Ele vê o Fábio mais para o canto esquerdo, né, do Renato, e direito do Fábio, só dá a chapada para abrir o placar. E é um gol que muda muito já para o segundo tempo, né? Muda. O Diniz, ele faz a substituição, ele tira um primeiro volante, que é o Wellington, para colocar um armador, que é o Natan, que entrou muito bem no jogo. Aliás, o Natan entrou muito bem no jogo. E aí o Fluminense começa a crescer, e numa jogada muito bem trabalhada pelo Corinthians lá pelo lado direito, cai no pé do Juliano, que faz uma temporada inconstante, mas uma excelente Copa do Brasil, 4 gols. Juliano tira muito bem do Fábio, e aí já mata a classificação. Depois, do contra-ataque, o Corinthians faz o terceiro gol. O Fluminense, que teve uma queda de rendimento na temporada nos últimos 5 jogos, dá para se dizer assim, né? O que é de se chamar a atenção, porque agora tem só o brasileiro, não tem nada garantido em Libertadores nem nada, né? Então tem que ligar um alerta assim também. Tem um adversário que não é muito forte, né, no final de semana, que é o Flamengo, né? Um adversário tranquilo de se enfrentar, ainda mais o Flamengo estando em 2 finais, né? Com confiança lá em cima, invicto a não sei quantos jogos. O Flamengo que toma poucos gols agora, coisa que não acontecia no começo da temporada. Então, um grande teste para o Fluminense, que cai, faz uma campanha muito digna, faz uma temporada muito digna, mas que tem que virar a chavinha. E só 2 detalhes: o Corinthians passa a ser o melhor ataque da competição, tinha 1 gol a menos que o Fluminense antes de começar o jogo, passa a ser o melhor ataque. E Corinthians e Flamengo vão fazer a final, né, o clássico das multidões, como é popularmente conhecido. 2 detalhes: o Flamengo leva vantagem em mata-mata contra o Corinthians, historicamente, mas na única final o Corinthians saiu vencedor. A gente vai falar um pouco mais desses detalhes num programa específico da final, mas foi acho que foi em 91, não estou lembrado agora, mas foi um gol do Neto que o Corinthians venceu, foi citado na transmissão ontem também, mas uma final merecida pelo que foram os 2 jogos das semifinais, Juninho. Eu queria te fazer uma pergunta interessante, cara. Naquele dia que o Corinthians perdeu lá para o Atlético Goianiense, de lá para cá, rapaz, de lá para cá é outro Corinthians que está jogando, mas são os mesmos jogadores? Ou o Fausto é o fato diferencial que aconteceu do Corinthians de lá para cá, Thiago? Acho que um pouco dos dois. O Fausto, ele muda muito, né? O Cantillo é um bom jogador para quando você está buscando um adversário que marca a linha alta, né? Porque ele tem aquela bola longa muito precisa, né? Ainda mais para encontrar mosquito. O Roger Guedes é um cara que ajuda muito nesse aspecto, mas o Fausto é um cara muito mais de combate, né? O que ajuda muito do Queiroz, que tem uma liberdade para conduzir com a bola, ajuda o Renato Augusto, que se você deixar o Renato Augusto para ficar marcando, ele vai cansar no primeiro tempo e não vai jogar. E não é isso que é a ideia do Corinthians, porque ele é o cara que cria, né, para o time. E acho que o que mais mudou, porque a escalação é muito parecida, o que mais mudou foi a postura dos jogadores, né? Teve muita cobrança ali depois da derrota por 2-0, que não tinha vontade, que não tinha isso, não tinha aquilo. Mudou muito a postura, mudou muito o pensamento do Corinthians, que é um time muito cascudo, um time muito maduro, que eu particularmente vejo pronto para essa decisão, coisa que contra o Flamengo na própria Libertadores, aquela coisa de torcida de achar que tem chance, de não sei o que lá, que sempre vai achar. Não, o Corinthians, eu até achava que estava pronto, mas você vendo o jogo, você via que não estava. Hoje eu vejo o Corinthians muito mais preparado para enfrentar não só o Flamengo, né, que é o time que está na decisão, mas uma final de Copa do Brasil. Claro, tem que saber que o Flamengo é favorito porque tem mais time, está no momento melhor. Claro, daqui só um mês a final, a gente tem que avaliar, lá vai ter muito mais coisa para avaliar. Mas caso fosse semana que vem o Flamengo seria favorito, é claro, mas é um adversário duríssimo, vai ter pela frente a equipe rubro-negra, Juninho. Ô, Thiago, eu estava falando aqui, mas estava no mute. O Flamengo é favorito até a página 1. A primeira letra da página 2 eu não sei o que é, porque, meu amigo, o Corinthians é outro Corinthians. E vou te falar uma coisa que você não sabe. O número 23 do Corinthians ligou lá para o homem, o cara que chama Agenor Bach. Professor, eu estou pronto. Tem uma vaga para o número 2 lá na seleção brasileira. É isso que eu percebi no jogo de ontem, o impacto, a presença dele, a liderança dele. Ele tem uma parceria com o Renato Augusto, ficam sempre conversando, ficam o jogo inteiro vendo como eles conversam. Não, tem que ser um pouco à frente, um pouco a mais, porque a diferença de estar bem posicionado, Thiago, é 1 metro.
Não são 12 metros a diferença, está bem posicionado, exatamente como você descreveu o primeiro gol do Corinthians, que abriu tudo. Corinthians e Flamengo irão fazer as duas finais, são 2 jogos, não é? Olha ali que você vê, olha lá, ó, o Corinthians veio, passou pelo Atlético, o Fluminense passou pelo Fortaleza, o São Paulo veio com o América, o Flamengo veio e a final está em diagonal aí, Corinthians e Flamengo. Então era isso que a gente queria falar, pessoal. Nós trouxemos, o Thiago trouxe com muita propriedade, muitas informações deste jogo, nós ainda vamos falar desse jogo. O certo é que Corinthians e Flamengo estão numa final de 2 jogos. A CBF deve fazer um sorteio hoje à tarde ou segunda-feira à tarde para definir onde será o primeiro jogo e o segundo jogo. Então era isso que nós queríamos falar. Opa, sumiu aí, o Thiago sumiu. Então vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro, que a Série A tá bombando aí, Thiago. Você vai destacar 1 ou 2 jogos para mim? Nós teremos no sábado Avaí e Atlético Mineiro, 2 brigas distintas, né? Me fale um pouquinho desse jogo. O Atlético ainda um pouco inconstante, mas que começa a colar ali na parte mais de cima, né? Não tem o Hulk que tá lesionado, coisa rara, e o Avaí que é muito forte na ressacada costuma fazer gols lá, então não é um adversário fácil. O Avaí que deve ter a estreia do Lisca, né? Que é um detalhe também para ser levado em conta, mas é um jogo onde eu vejo com uma cara, eu acho difícil que o Avaí vença o Atlético Mineiro nessa partida, né? Mas seria importantíssimo para o Avaí que está lá na zona de rebaixamento, então acho que é um jogo equilibrado, né? Que se fosse, por exemplo, no Mineirão, eu não diria que é um jogo equilibrado, mas pelo Avaí ser forte na ressacada, eu vejo um jogo equilibrado, um jogo para os dois times fazerem gols, né? Caso alguém queira apostar aí e colocar um ambos marcam, eu acho que tá um jogo propício para os dois times marcarem. Eu acho que é um jogo de detalhe. Quem errar menos lá atrás vai acabar saindo, pode ter mais chance, né, de sair vitorioso, Juninho. Eu também enxergo esse jogo do sábado, dia 17, na ressacada, 16h30, Avaí Atlético Mineiro com perspectiva de gols. Mas não enxergo muitos gols em Botafogo e Curitiba, Thiago. No Engenhão, no mesmo sábado, Newton Santos, 19 horas. Esse jogo aí, eu tenho certeza que esse jogo, mal é mal, começa, tá 0-0. E deve acabar 0-0. Esse é um jogo que eu estava até com curiosidade de assistir. Eu queria ver o time do Botafogo jogar com o Tiquinho Soares, atacante que chegou, né? Fez 2 bons jogos, finalizou muito, muito, muito. E o Jefinho, né? O ponta esquerda, que é muito bom jogador, vai evoluir muito fisicamente, né? Porque ele é magro, né? Então ele é muito mais fraco que a maioria dos defensores, mas em termos de drible, de qualidade técnica, ele sobra. Eu queria assistir para acompanhar principalmente esses dois. Eu vejo o Botafogo com um pouco de favoritismo, né? Porque os dois times são o contrário. O Curitiba é muito forte em casa, o Botafogo é melhor fora de casa. Mas eu vejo que o Botafogo, o Curitiba deu uma respirada na última rodada, né? Mas eu vejo o Botafogo com um pouco de favoritismo, mesmo sendo melhor fora de casa, porque o Curitiba é fraco como visitante. Eu acho que o Botafogo, não sei qual que vai ser o público para esse jogo, mas eu vejo o Botafogo com mais caminhos para a vitória ali, principalmente com a dupla Jefinho e Tiquinho Soares. Tem o Eduardo fazendo bons jogos também, o meio-campista. Então eu vejo que a equipe alvinegra ali do Rio de Janeiro tem um pouco mais de vantagem nessa partida, Juninho. Só para compor o que você disse, o Curitiba ganhou 2 pontos em 12 jogos fora de casa. Você trouxe uma informação muito... Agora, Thiago, o próximo jogo que eu quero que você comente rapidamente. Outro dia jogou o Bragantino e Goiás. Sabe o que aconteceu? O Goiás ficou e o Bragantino disse tchau. Será que vai acontecer isso de novo lá no Nabi Ebichidi no domingo, 11 horas da manhã, Thiago? Isso aí tá com a cara daquele jogo das 11, enfrentar o Bragantino não é a melhor coisa não, porque o Bragantino é um time bem elétrico, né, bem pilhado, não é o melhor, melhor caminho não, porque geralmente tem time que entra meio sonolento nesse horário. O Bragantino não tem essa característica, mas é um jogo onde o Bragantino vai ter a posse, vai ter o controle, e o Goiás tem o senhor Pedro Raul, né, que gosta um pouquinho de fazer gol, né, o artilheiro do campeonato, que inclusive tem notícia circulando que o Corinthians é o principal candidato hoje para acertar com o jogador. Eu particularmente acho que seria um baita reforço e seria muito bom para ele também. Mas eu vejo o Bragantino um pouco favorito nesse jogo sim, mas não me surpreenderia o Goiás conseguir aprontar lá em Bragança não, Juninho. Muito legal, hein? Essa explicação que você deu das 11 horas da manhã foi perfeita. Quer dizer, os moleques são elétricos, 11 horas da manhã estão mais elétricos. Gostei. Essa aí eu não conhecia, não. Essa aí é nova para mim no futebol. Muito legal. Agora, Thiago, eu vou dizer para você. É minha vez de falar.
O Fluminense vai ganhar do Flamengo, duela quem duela, no domingo, 16 horas no Maracanã, ou eu estou navegando na maionese ou surfando na onda? Me fale aí. Olha, eu acho que por ser mando do Flamengo vai estar tomado de rubros negros no Maracanã. Se fosse o contrário, talvez tivesse uma pressão fora do campo pro time jogar, né? Por ter sido eliminado e tudo mais. Mas eu acho que por ser mando do Flamengo, não, a eliminação do Fluminense não vai pesar tanto dentro de campo. O Diniz não vai baixar a cabeça porque vai enfrentar um Flamengo finalista de 2 competições, enquanto o Fluminense está fora de qualquer disputa de título, né? Não vai baixar a cabeça, não é o estilo dele. Vai tentar jogar de igual para igual. O problema é que jogar de igual para igual contra o Flamengo não é o mais indicado. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante para acompanhar. Domingo, 4 horas, sempre um horário bom para assistir futebol também. Mas eu vejo o Flamengo com um favoritismo, não vou dizer até relevante, mas um favoritismo maior para a equipe rubro-negra, que está num momento espetacular. Não tem jogo meio de semana, então não vai ter esse negócio de poupar, como vem fazendo nas últimas rodadas. Então o Fluminense vai ter que marcar Rascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, só os caras mais ou menos, que não jogam muita bola. Né? Aí o problema é só para o pessoal da linha de trás do Fluminense, que tem o retorno do André, que não jogou suspenso ontem, e faz muita diferença o André dar mais um jogo desse que vai ser brigado e pegado, Júnior. Você apostou no Flamengo. Você não sabe que em 1980 os caras do Fluminense cantavam a benção João de Deus, que o Papa tinha vindo no Brasil, eles assumiram, você tem que lembrar disso, é por isso que eu estou falando que o Fluminense vai ganhar, tem que ser abençoado para enfrentar o Flamengo. Você colocou muito bem, o Flamengo vive um momento especial, mas no meu eu estou torcendo para o Fluminense sair dessa mesmice. Ontem eu fiquei com dó do Fernando Diniz, cara, nossa senhora, como ele justificou. Ô Thiago, agora me fala uma coisa, o São Paulo vai ganhar do Ceará agora, né? Por favor, porque da outra vez foi nos pênaltis, acho que na Copa do Brasil, sei lá em que lugar, na Sul-Americana. São Paulo tem que ganhar de alguém, Thiago. Por favor, me ajuda aí, companheiro. Mas eu acho que não vai ser dessa rodada que o São Paulo vai sair com 3 pontos, não, né? O São Paulo muito forte no Morumbi, fora de casa oscila demais. E o Ceará é uma equipe que precisa pontuar, né? Sonhando em se afastar um pouco da zona, entrar forte na briga ali pela Sul-Americana, que estaria de bom tamanho para a equipe do Vozão. Eu acho que o Ceará é um jogo, esse é um jogo 50-50 na minha visão, com uma cara de empate ou mais para o Ceará, porque o Ceará vai ter mais atitude do que o São Paulo, pelo menos é assim que costuma ser quando o Ceará joga em casa e o São Paulo joga fora. O São Paulo, o caminho do Ceará deve ser o Mendonça pelo lado esquerdo, já que o Igor Vinícius sobe muito, 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 vai ter espaço, então eu acho que esse pode ser o caminho para o Ceará, mas não surpreenderia também a vitória do São Paulo, apesar de eu achar que dentro dos resultados, vitória do Ceará, empate, ou vitória do São Paulo, a vitória do Tricolor seja mais improvável, Júnior. Isso, no domingo, Castelão, também 16 horas, tradicional horário do futebol brasileiro, Ceará e São Paulo. Também no domingo, o Corinthians sai da casinha, vai lá no Independência, assim, no bolso do Corinthians, você vai enfiar a mão no bolso do jogador do Corinthians, tem tampinha, vai ter abridor, tampinha, vai ter um monte de coisa, porque a vitória contra o Fluminense vai fazer o Corinthians enfrentar o América. O América é favorito para esse jogo, não, Thiago. Não vai me dizer que o Corinthians é favorito. Tem que saber virar a chavinha. Eu acho que assim como eu falei de Fluminense e Flamengo, o Corinthians é o time que sabe sentir muito o momento que está vivendo, né? Isso se pegar recentemente o Corinthians quando sofre uma eliminação, consegue virar a chavinha rápido, quando consegue uma classificação desse tamanho, sabe sentir o momento, mas o América não perde alguns jogos, o América tem uma defesa forte, perdeu o Pedrinho, né, que estava jogando bem, inclusive fez gol e assistência no futebol europeu, o Pedrinho, né, nesses últimos dias, no mesmo jogo, bateu cobrança de pênalti. Acho que na própria disputa, se eu não estiver enganado, deu assistência, enfim, é bom jogador, mas eu acho que o América é um pouco favorito. Se fosse em Itaquera, mesmo com a fase do América, o Corinthians seria favorito. Mas já que o América vive uma fase muito boa, é muito bacana ver o time do América jogando dentro de casa, e o Corinthians é um visitante muito ruim, o América é favorito sim, mas acho que vai ser longe de ser um jogo onde o América vai dominar o jogo, vai dar só o América, mas eu vejo o América como favorito sim, até porque o Corinthians adota uma postura de sempre achar que o empate é um excelente resultado fora de casa, né? Isso pode ser um diferencial. O Corinthians que já empatou contra o São Paulo na última rodada, mas aí são 2 jogos, se eu não me engano, Atlético Goianiense e Cuiabá em casa, que é onde é um jogo. Se o Corinthians empatar contra o América e tiver empatado contra o São Paulo e vencer Atlético e Cuiabá, vai estar muito de bom tamanho, mas se entrar pensando em empatar apenas, vai perder para o América, porque o América é um time longe de ser bobo, Juninho.
Principalmente lá no Independência, estádio que teve jogos da Copa do Mundo de 1950. Agora, Thiago, Juventude e Fortaleza só tem um time que pode ter prejuízo, nesse jogo. É o Fortaleza, que tem 30 pontos, quer sair da linha de rebaixamento. Ou o Fortaleza ganha ou empata, ou ele vai voltar para a linha de briga do rebaixamento, não é isso? Pode ter certeza que o pensamento interno é que o empate é um resultado ruim para Fortaleza, né? Porque enfrenta um time onde tá naquela famosa, se o que vier é lucro, né? Porque o Juventude não consegue pontuar, tropeça em casa, tropeça fora. Dá para falar, o Juventude já foi rebaixado praticamente, né? Só um milagre agora mesmo, né? Vencer jogos improváveis fora de casa, enfim. Fortaleza é favorito. Fortaleza é um time que sofre poucos gols, mas tomou 3 do Botafogo, né? Nesses dias, mas ainda é um dos melhores ali do retorno. Eu acho que Fortaleza vence o jogo sim. É um gramado bom, diferente do Castelão. O Fortaleza é um time que toca muito rápido a bola, então pode ajudar, porque o gramado lá é o gramado baixo, né? Tem aqueles problemas de quando chove. A gente teve problemas recentemente contra o Flamengo, lá com uma chuva forte. Mas estando com um tempo bom, o que não é muito comum lá no sul, né? Lá em Caxias. É em Caxias, né? O Juventude, Juninho? Isso, isso. Então, Alfredo mas eu Jaconi. vejo Alfredo Jaconi, eu vejo o Fortaleza como favorito, sim, para esse confronto, Juninho. Você citou um negócio legal. A temperatura nesse jogo no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, ela pode pesar. O jogo é 18 horas do domingo, pode ter uma umidade, uma friagem lá, uma chuva, realmente. Esse é um detalhe importante. Eu mantenho também o Fortaleza como favorito. Mas lembrando, qualquer coisa menos que a vitória para o Fortaleza é confusão. Agora, Thiago, Palmeiras e Santos, o nosso clássico tradicional, que nos últimos anos teve muitas decisões, Copa do Brasil, eles decidiram 500 vezes no pênalti, era melhor falar assim, ó, vamos aquecer e decidir no pênalti do que tem que fazer o jogo. Agora, o que você me diz? O Palmeiras vai tropeçar em casa, Allianz Parque? Eu já assisti um jogo lá, Palmeiras e Santos, e foi 1-0. Gol daquele atacante, aquele atacante bom que tinha na Portuguesa, que jogou no Santos. Rapaz, como é que é o nome dele mesmo? Que jogou no Atlético Mineiro. Um cara bom aí. Gol dele. Palmeiras vai ganhar do Santos com facilidade. Deixa eu te falar. Orlando, o treinador interino do Santos, foi meu zagueiro no São José. Eu conheço Orlando, trabalhou muito no São Paulo, um monte de título que o São Paulo tem na categoria de base é com o Orlando. Então, esse interino aí pode atrapalhar o Palmeiras no discurso dele que esse ano precisa ganhar a Copa do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Santos, por ser o interino, ele não tem muito a perder, não, né? Porque o Santos já deixou claro que a ideia é trazer um treinador, não é dar tempo para o interino, né? O Santos estava perto do Vanderlei, foi vetado, mas o Palmeiras é muito favorito, sim. Não acho que vai ter facilidade, porque o Santos é um time que é o Santos que a gente está falando, né? O Santos vai tentar complicar a vida do Palmeiras. Vai haver um empate com bons olhos, é claro, mas o Palmeiras é favorito para vencer o jogo, sim. Eu vejo o Palmeiras caminhando a passos largos rumo ao título. E eu queria saber se esse zagueiro era bom zagueiro, hein, Juninho? Você que foi um cara que dominou a posição. Gostei. Quero saber se O ele era um Orlando bom, jogava bom bem. atleta. Ele jogava bem, estatura boa, é negro, tem bom domínio de jogo, né? Entendia bem do jogo. E eu É destro? ajudei, fui técnico dele assim. Ele é destro? Pode Canhoto? falar. Pé direito, jogava do lado direito com a número 3. Foi um bom jogador, maduro. Tem muitos resultados na categoria de base do São Paulo. Esse São Paulo aí, que inclusive esse jogo que eu falei para você do Casimiro era o Orlando, o treinador. Gosto muito dele, me respeita muito. Diz para mim que tirou muito proveito dos treinamentos que eu inventei, que eu inventava treino para defesa aí toda hora. Mas por causa do Orlando, eu acho que esse jogo vai empatar. Um jogo que eu não acho que vai empatar, porque eu acho que o Atlético Paranaense não vai fazer nada e o Cuiabá vai quebrar um protocolo, ganhar do Atlético Paranaense, provavelmente que nunca aconteceu, lá na Arena da Baixada, no domingo, 19 horas. Eu tô certo ou eu bebi demais hoje, Thiago? Na minha visão, o Atlético é o principal favorito da rodada. O Cuiabá aqui fora de casa não é um time muito frágil, o Atlético em casa é muito forte. Não tem jogo no meio de semana, então o Atlético vai com força máxima. O Atlético também sofre poucos gols em casa, então eu vejo o Atlético como o principal favorito da rodada, na minha visão, Juninho. Eu fiz só para te provocar, que eu dei uma olhada aqui. Eu O sei. Cuiabá é o terceiro pior.
O terceiro pior time fora de casa, tá louco. Se acontecer o resultado do Cuiabá e os times que estão no rebaixamento vão ligar lá pro Filipão. Fala, Filipão, você tá ajudando os caras aí? Vai ser uma confusão danada. E para finalizar a rodada, o último jogo na segunda-feira, Atlético Goianiense e esse Internacional, que parece que não vai largar fácil a segunda colocação. Thiago, o que você me diz? Falando primeiro do Atlético, é o time que mudou demais, né? Porque estava em duas competições, falando que se passasse poderia dar um ânimo pro brasileiro. Agora tem só o brasileiro e parece não mostrar força para sair da situação que tá, não. Eu vejo o Curitiba mostrando bons momentos, eu vejo também times que estão ali perto mostrando bons momentos, Avaí, é muito forte em casa, o Atlético Goianiense tropeça em casa, tropeça fora, não ganha em casa, não ganha fora. O Inter vive um grande momento, o Inter é muito forte defensivamente. Se fosse do Beira-Rio, eu apostaria muito fácil no Inter, mas ainda acho que o Inter vence o jogo fora de casa, 1-2, assim, vamos dizer, para colar no Palmeiras. E é uma rodada onde o Inter vai saber o resultado do Palmeiras, né? Porque joga só na segunda. E isso pode ser bom caso o Palmeiras tropece. Também, caso o Palmeiras vença, vai fazer o Inter entrar mais focado ainda. Mas enquanto matematicamente o Palmeiras não for campeão, o Inter tem total direito de sonhar e de acreditar. Apesar do Palmeiras ser muito favorito para o título, o Inter é um time que vem crescendo demais no Brasileirão, muito coletivamente o Inter, né? Claro, tem os gols do alemão, tem o Wanderson, tem o Gabriel jogando muito bem na função de primeiro volante, a defesa é muito forte, mas é um time muito, muito coletivo. Não é à toa aí que foi buscar a renovação com o Mano, Juninho. Você falou uma coisa super legal, viu? O Internacional vai jogar sabendo tudo que está acontecendo. Gostei desse detalhe, porque, meu amigo, é a motivação, é o pontual, é o dia a dia, segunda-feira, 20 horas, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Palmeiras tropeçou, pode ser que o Palmeiras empate com o Santos, o Internacional pode andar realmente. Era isso que Juninho. nós queríamos trazer para você. Pois não? E também vai saber quem tá atrás, né? O Corinthians joga antes, Fluminense, Flamengo, o próprio Atlético Mineiro que pode dar uma encostada, vai saber de tudo, literalmente, de quem tá atrás e de quem tá na frente dele. Sem dúvida, isso é um motivacional para o dia do jogo, muito interessante. Esse tópico foi muito bem abordado. Vamos ver como está a tabela de classificação da Série A, página 1. Nós estamos vendo ali a distância do Palmeiras para o Internacional, que acabamos de falar, uma distância de 8 pontos. O Internacional 46, Flamengo e Fluminense que jogam também um contra o outro 45, Corinthians 44, Atlético Paranaense 43 e o Atlético Mineiro que precisa produzir para garantir por si só uma perspectiva de Libertadores. O América Mineiro e o Goiás totalmente fora de lugar, porque eles tinham que estar lá no número 12 e 13, estão em oitavo e nono. O Santos, não sei como o Santos ainda está em 10º lugar, uma coisa deve ter alguma matemática mal feita aí, porque parece que o Santos perdeu metade do campeonato e está em 10º lugar, ainda se mantendo na linha alta. E a página 2, nós temos lá Bragantino no lugar errado, Botafogo no lugar errado. São Paulo, então, que o São Paulo está fazendo aí em 13º, com 31, São Paulo, Botafogo e Ceará? Esses três times ainda na linha de briga de rebaixamento, no meu entendimento. Fortaleza, Coritiba também brigando contra o rebaixamento. E lá embaixo, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e o Juventude parece fadado ao rebaixamento. Então, fechamos a nossa passagem da Série A. Vamos para a Série B, que já tivemos jogos que aconteceram. Na Série B, o Sport venceu o Bahia e provocou uma mexida lá no 5º, 4º e 6º lugar. O Sport ganhou do Bahia 1-0 na segunda-feira, faz quase uma semana. O Guarani buscou um resultado maravilhoso fora de casa contra o Operário. Como eu disse na abertura, o Guarani pode ficar fora da linha do rebaixamento no final dessa rodada. O final da rodada é no sábado, hein? Bem lembrado isso. A Ponte Preta e Ituano empataram um jogo que o empate era bom para os dois. E a partir daqui, Thiago, o que você me diz de Vasco e Náutico? O Vasco tem que ganhar, Thiago. Não vai me falar que o Vasco não vai ganhar, hein? É um jogo até que eu quero acompanhar para ver o time do Vasco, né? Para ver a torcida do Vasco que sempre faz uma festa muito bonita. E a mesma situação da Série A, o Londrina joga logo depois do Vasco, né? Então se o Vasco tropeçar, o Londrina já sabe que enfrenta a Tombense, que até agora há pouco estava lá, em sexto também, mas vai enfrentar a Tombense já sabendo que ou tem que ganhar para se manter com um ponto de vantagem, ou para passar o Vasco, né? Que seria um resultado espetacular. O Grêmio busca manter ali uma sequência positiva, né? Vencer os últimos jogos, o Grêmio busca essa sequência positiva. E ali de destaque eu vou destacar o Cruzeiro mais uma vez, porque o Cruzeiro
vai cada vez ficando mais próximo de garantir matematicamente acesso, título, enfim. Eu acho que de destaque é isso, mas a Série B é muito equilibrada, a gente vai ter um Brusque e Vila Nova ali um pouco mais para a parte de baixo, Chapecoense, um time muito inconstante dentro do campeonato também, o Sampaio e o Criciúma muito forte quando joga lá em casa, né? Agora me fugiu o nome do estádio do Criciúma. O Heriberto nome Ulce. Isso. Fora de casa é um time que sofre um pouco mais, mas enfim, sempre muito equilibrada. Destaque pro jogo ali do Nordeste, onde o Sport saiu vitorioso. O Guarani consegue uma vitória crucial, né, para dar uma respirada e pode se manter fora da zona. E aí o destaque para Vasco e também para Londrina, que jogam também. Não, é uma rodada onde pode mudar, o Vasco pode sair, o Londrina pode entrar, enfim, certamente o Londrina vai estar, os jogadores vão estar ali aquecendo perto ali no vestiário e tudo mais, eles vão estar certamente ligados no resultado do jogo do Vasco. E certamente o jogo do Vasco, depois do jogo, ali no vestiário, vão estar acompanhando no celular também o que vai estar acontecendo lá no jogo do Londrina. Eu tô desconfiado, Thiago Nego vai jogar com o celular no bolso, com fone de ouvido, assim, ó, vamos, acelera, para, estamos ganhando. Tem um ponto no ouvido aqui. Eu só queria destacar, Thiago, e o Vinícius, nosso amigo, está na hora do esporte, esse jogo Chapecoense CSA no sábado, amanhã, na Arena Condá, e o jogo Brusque Vila Nova, são jogos que envolvem o Guarani de Campinas. Dependendo do resultado desses 4 clubes, desses 2 jogos, o Guarani pode se manter fora da linha do rebaixamento. O Vinícius vai trazer para nós a classificação momentânea. Olha lá como estamos. O Cruzeiro continua absoluto, vai bater recorde para ser campeão da Série B. Não sei se vai comemorar esse recorde, não sei se vai para o bar, ou se vai para a farmácia, ou se vai para a igreja comemorar a segunda divisão. Faz parte. O Bahia e o Grêmio deram uma andadinha depois de estar no momento de aperto. O Bahia, mesmo com a derrota, se mantém lá em cima. O Grêmio também, com a chegada do Renatão e a filha dele, que vai lá de vez em quando para os caras falar: oi, filha do Renato, tudo bem? Aquela coisa. E realmente se destacou bem, Thiago. Vasco da Gama, Londrina e Sport vão lutar até o último jogo para ver quem vai subir. O Ituano e a Ponte Preta estão pertinho também, mas numa sequência que não aparenta ser possível. CRB em recuperação, Criciúma, você disse bem, joga em casa, sempre ganha. E no lado 2, na parte 2 da tabela, nós temos os vermelhinhos, mas vamos ver quem que tem ali. O Novo Horizontino está ali, ó, 39, Tombense, Sampaio 38. E do Novo Horizontino para baixo, Thiago, não tem o dó de ninguém. Tá todo mundo envolvido, porque com 31 os caras que estão no rebaixamento e os outros times com 33, 32, tá todo mundo envolvido com o rebaixamento. Eu estou falando de Novo Horizontino, Chapecoense, Guarani, CSA. Brusque, Vila Nova, Operário e Náutico, brigando. O Náutico lutando desesperadamente a 3 pontos do antepenúltimo, né? Do penúltimo, melhor dizendo. Uma briga muito legal na Série B. E na Série C, Thiago, olha lá, é esse que eu quero que você faça uma interpretação para mim, porque é o seguinte, no grupo B, o Aparecidense joga em casa com Volta Redonda no sábado. E Botafogo e Mirassol vão jogar segunda-feira, sabendo o que vai acontecer. Thiago, se a Aparecidense e Vila Nova empatar, o Botafogo vai entrar babando aqui contra o Mirassol, que uma vitória classifica o Botafogo, não é isso? O Mirassol, que independente do resultado, faz um jogo de acesso já, né? Independente do resultado do jogo de sábado, o Mirassol vencendo já se garante. O Botafogo, a Aparecidense Volta Redonda é um jogo onde eu vejo muito equilíbrio mesmo. O Mirassol, mesmo fora de casa, eu vejo um pouco de favoritismo contra o Botafogo. Mas é um resultado onde se empata, o Botafogo depende só de si para vencer o Mirassol e garantir o acesso. Senão vai ter que buscar lá contra o Volta Redonda fora de casa. E é um jogo onde o Botafogo pode não só garantir o acesso, como se tiver um empate e vencer, o Botafogo vai para a última rodada dependendo só de si para disputar uma final. Então o Botafogo estava numa situação muito favorável no último final de semana, perdeu, e mesmo assim segue com totais condições de subir ainda e talvez até de se classificar. Mas só para você ver como se tivesse vencido, ou pelo menos somado um ponto lá contra a Aparecidense, estaria um pouco mais tranquilo ainda. O Mirassol segue sendo favorito, não só para subir, mas como ir para a final, né, nesse grupo, inclusive como para ser campeão, na minha visão. Perdão, mas é ainda muito equilibrado. Todos os times com chance ainda, só para deixar claro. Não tem nenhum descartado ainda. A Aparecidense, que começou parecendo que já era, joga em casa agora, e se vencer Volta Redonda, e o Mirassol vencer o Botafogo, a Aparecidense vai jogar contra o Mirassol na outra rodada.
estando em segundo lugar, por exemplo, estão muito equilibrado ainda. E o outro grupo, até o Paysandu, que tinha somado ponto, venceu e está vivo ainda, então só para você ver como que é um negócio de... É meio que um mata-mata em pontos corridos isso, né? Porque você tá... Se o Paysandu não tivesse vencido nem a Aparecidense, já estaria fora. Aí vence e volta a respirar, volta a ter chances, então muito equilibrado, é muito disputado ainda, muita coisa em aberto, e aí essa rodada vai dizer muito do que vai ser, claro, vai dizer muito do que vai ser a última rodada, mas já pode ter gente garantindo acesso, jogando só para garantir uma vaga na final, que é muito bacana ter um título no currículo, né, independente se é de série D, C, B ou A, é sempre muito bacana ter um título no currículo. E caso passem Mirassol e Botafogo, vai ter muito duelo paulista na Série B, hein, Juninho? Porque a gente destaca os duelos paulistas, né? Porque é daqui que a gente mas a gente vai ter o Guarani e a Ponte se mantendo, né? A Ponte já se manteve, no caso, né? O Guarani conseguindo se manter, junto com o Ituano ali, ainda sobe, vai ter muito jogo interessante, assim como podendo ter a volta de times tradicionais, né? Que os times do grupo de baixo são mais tradicionais no futebol brasileiro. Podemos ter uma Série B muito equilibrada, porque Cruzeiro, Grêmio, Bahia vão tudo subir, né? Então o Vasco ainda não dá para saber, então não vai ter, e aparentemente não vai cair nenhum time gigante da Série A. Então a gente vai ter muito jogo equilibrado, muita disputa na Série A, não vai ter um favoritismo muito claro, não. Então a gente pode ter uma Série B muito interessante na próxima temporada, Juninho. Você fez uma colocação muito legal. Os times que caem da Série A, eles engrandecem a Série B e, pelo jeito, os times que vão subir vão engrandecer a Série B também. O ano que vem não tem gigante, vai ser uma Série B tipo assim, uma partida pode decidir, um gol a favor, um pênalti, um escanteio, um VAR. É bem melhor ter o VAR a favor, tá, Thiago? Só para você se conscientizar, você falou muito bem. O Mirassol e o ABC jogam nessa rodada pela perspectiva de acesso direto, sem depender de mais nada. O ABC joga em casa contra o Paysandu, num grupo em que também a última vitória do Paysandu trouxe confusão, todo mundo brigando, o Paysandu não depende só dele, mas no grupo B, do Aparecidense, Volta Redonda, Botafogo e Mirassol, por incrível que pareça, uma matemática estranha, você dizer que 4 times dependem só de si, parece ser um absurdo, mas o pior de tudo que é verdadeiro. Então, vamos torcer para que o Botafogo e o Mirassol cheguem lá, porque na Série B nós poderemos ter o ano que vem 6 clubes paulistas, quase que um mini campeonato paulista. Então era isso que nós queríamos trazer para vocês. Vamos ver a tabela de classificação desta Série C para você confirmar. Olha lá, se o Mirassol vencer, vai para 11, tchau. Se o ABC vencer, vai para 11, tchau. E aí a briga fica restrita. O Botafogo pode, com um empate, com uma vitória, dependendo do outro jogo, pode andar numa condição boa. Se vier a vitória e o empate entre Volta Redonda e Aparecidense, o Botafogo também conquistará o acesso já nesse jogo da segunda-feira. E lá embaixo, no outro grupo, pois não? Só um destaque, caso, por exemplo, empate Volta Redonda e Aparecidense e o Botafogo vence, o Mirassol ainda não vai estar garantido, não. Vai decidir em casa, né? Mas o Mirassol ainda não vai. Caso o Mirassol perca para o Botafogo, mesmo se houver um empate, ainda não vai estar garantido, não, porque vai ter número de vitória, ainda vai dar para alcançar o saldo de gols. Então, para o Mirassol, certamente por decidir em casa, o empate pode ser valioso já contra o Botafogo fora de casa. Mas é claro que o Mirassol, que é mais time, não vai entrar pensando em somar apenas um ponto, não, Juninho. Só um pequeno detalhe. Isso, um ótimo detalhe, até porque é o jogo da segunda-feira. Então vai estar sabendo de tudo, não tem dúvida nenhuma. Se o jogo Volta Redonda, o jogo Aparecidense Volta Redonda empatar, o jogo Botafogo, eu inclusive vou largar a mão de ir na faculdade também, vou arrumar um jeito de ir lá ver o jogo, porque vai ter provavelmente o acesso de um dos paulistas. Nós estamos. Pode falar? E só para completar, o Mirassol, se vencer, independente do outro resultado, ele já se garante até numa eventual final, né? Porque o outro time ia chegar a 7, ele ia chegar a 11, né? Caso ele vença o Botafogo também não alcançaria. Então, o Mirassol vencendo, ele já se garante na final, né, da Série C, que passa só um de cada grupo para a final, sobem 2, mas a final são entre os 2 primeiros. A mesma situação pode acontecer com o ABC, então o Mirassol certamente não vai entrar pensando em empatar, não. Se a gente tiver um empate entre Volta Redonda e Aparecidense, vai ser um baita confronto entre Botafogo e Mirassol. Um jogo classificatório e para atrasar também realmente um fim de semana muito bacana para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pessoal, era isso que nós queríamos trazer, nós passamos um pouquinho como sempre, vamos ver
46 minutos, faz de conta que é um jogo de futebol com 2 minutos de acréscimo. Tem um acréscimo. Não é desconto, não. Antigamente nós falávamos de desconto. O juiz tem que dar 5 minutos de desconto. Coisa de louco. Tiago, muito obrigado. Você trouxe muitas informações. Estou sabendo que você vai abandonar a casinha na segunda-feira com justa causa. Inclusive, você leva o ticket, pega o pedaço do ingresso lá, leva lá pro professor Gil, fala, professor Gil, eu não vim na aula que eu fui trabalhar no jogo do Botafogo. Você pode alegar, amigo, alegar. Até papagaio fala, por que você não pode falar, Tiago? Já tô até com o ingresso na mão, já imprimi, né, para não ter nem que sair de casa e ir lá na bilheteria comprar, já comprei virtualmente. Não tem a menor chance, podia ser até prova que dava um jeito de fazer substituto, dava um migué pro Gil para fazer a prova mais cedo, não sei, mas jogo assim, prova a gente vai ter todo semestre, né, um jogo de acesso talvez a gente não vai ter sempre, então, mas brincadeiras à parte, muito bom estar participando mais uma vez. A gente vai ter uma reta final de ano espetacular aqui, né? Vai ter Copa do Mundo para falar, vai ter final de Copa do Brasil, final de Libertadores, Sul-Americana, título brasileiro, acesso de Série C, uma reta final espetacular, que fica ainda, já seria assim, com a Copa do Mundo fica mais bacana, né, de estar comentando, vai ser muito bacana essa reta final, de ainda transmissões ao vivo, né, de reta final de tudo, campeonato europeu, então muito bom estar podendo fazer parte aqui do canal, Juninho. Forte abraço para você e para o Vinícius e bom final de semana para a gente. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação, que engrandece com os seus comentários. E agora nós inventamos esse negócio de falar dos campeonatos europeus também. Eu vou falar para vocês, meus amigos do Tá Na Hora do Esporte, do Passando Olímpico, tem uns nomes de jogador que os caras deviam brasileirar os nomes do jogador, do treinador, do árbitro, para facilitar a minha vida, porque não é nada fácil. Então, pessoal, muito obrigado por vocês acompanhar o nosso trabalho aqui. Hoje fizemos um trabalho enorme, falamos Copa do Brasil, Brasileiro A, Brasileiro B, Brasileiro C, que poderemos ter acesso no fim de semana, muita coisa acontecer. E eu quero agradecer mais uma vez a você que me acompanha aqui no nosso canal, Juninho Fonseca de Olho no Lance. Que você tenha um ótimo fim de semana, aproveite para curtir a família. Família é muito bom, é a melhor ferramenta que nós temos, de vez em quando nós esquecemos. Eu agradeço ao Vinícius Falquete por tudo isso que ele produziu para nós. E a você um grande abraço, um ótimo fim de semana, nós estamos embora e voltaremos, porque tem tanta coisa para falar de futebol que, para fechar, amigo, dá até a impressão que nós entendemos de futebol, principalmente depois que o nosso time ganha. Um grande abraço, tchau.